Tá todo mundo ligado. Esse é mais um Nobel Explica, continuando nosso assunto de Grécia. Bastante coisa a gente está comentando sobre Grécia, tem bastante coisa para comentar, é claro. E hoje a gente vai falar da cidade-estado de Atenas, né? Então, aberta ao comércio, rica, dinâmica, democrática, apresenta-se de uma forma oposta a Esparta. Tá? A gente já comentou Esparta no último Nobel Explica, então a gente vai continuando aqui com nossos assuntos. Vamos lá, então. Com destaque aqui, a gente já vê a organização da polis ateniense, né? Aqui nós temos o destaque, o Partenon, né? Uma construção, um templo dedicado à deusa Atena, e ali ficava o centro, né? Acima, a Acrópole. Pessoal, a Acrópole era a grande praça pública, né? Uma praça onde fazia comércio, onde as pessoas apresentavam o teatro, então era o local onde a cidade acontecia. Um pouco mais abaixo nós tínhamos a chamada Ágora, que era o espaço onde tinha o debate e as decisões políticas dos cidadãos. Mas a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Então Atenas é o berço da democracia, né? Vai se destacar como o maior centro cultural, político e econômico da Grécia, cidade de origem jônica, né? Então juntamente com os aqueus, os jônicos vão estar ocupando ali a região e vai tornar um padrão de desenvolvimento da cidade-estado grega. Posteriormente, né, os gregos, as outras cidades-estados, vão copiar os atenienses. Então, onde que eles estão? Eles estão na região da Ática, né, que fica muito próximo ao mar Egeu. Pelo fato de estarem próximos ao mar Egeu e pelo fato também dos rios, né, que permeiam ali a Península Balcânica, não ter uma grande vazão de água, a cidade de Atenas ela vai ter um desenvolvimento bem interessante em relação ao comércio, tá? Então a sociedade. Lembra que eu comentei, a gente estava falando lá dos esparciatas, né, dos esparcianos, enfim, da sociedade espartana. Lá a gente conseguiu fazer uma pirâmide, mas aqui a gente não vai fazer essa pirâmide, porque a dinâmica aqui ela é um pouco mais complexa. A gente não pode dizer que um determinado grupo ele está acima do outro. Muitas vezes ele tem uma característica distinta, mas do ponto de vista político eles são iguais. Então a gente vai estar apresentando de uma organização de importância, né, numa organização de importância do ponto de vista político, tá? Mas não do ponto de vista econômico. Então os eupátridas são os bem-nascidos, é a camada aristocrática que detinham todos os poderes e que detinham o poder administrativo da antiga Atenas. Tínhamos os georgóis, né? São os pequenos proprietários de terra, só que eles vão pegar as terras que ficavam mais distantes, né? Terras que tinham uma quantidade grande de pedras, então menos férteis também. Tínhamos os chamados tetas, né? Tem alguns que chamam de tetas, né? Mas são os tetas. Eles não possuíam terras. Só que o que eles faziam? Eles trabalhavam para aqueles que possuíam terras. Então eles eram trabalhadores do campo e recebiam salários por isso. Demiurgos ou demiurgos são os artesãos comerciantes que vão se concentrar basicamente no litoral. Porque ali eles vão ter o maior fluxo de pessoas. É ali que a cidade, é ali que os outros povos acabam chegando. Vamos falar também dos metecos, estrangeiros que moravam em Atenas e dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Não possuíam direitos políticos nenhum e nem poderiam comprar terras, tá? Lembrando que em Atenas a terra não era do Estado, ela era propriedade privada. E os escravos, prisioneiros de guerra, prisioneiros que poderiam ser de guerra ou por dívidas, tá? Depois dessa questão por dívidas a gente vai ver que não vai perdurar por muito tempo. Então aqui nós temos um esquema na qual a gente vai tentar entender. Então Atenas é fundada por jônios, né? São os eólios mais os aqueus. Então a gente vai ter uma dinâmica bem interessante dos povos ali. Percebam que nós não temos os dórios, que dão origem aos povos de Esparta, né? O grande destaque são os jônios, os povos comerciantes. As mulheres vão ter pouquíssimos direitos e a educação ela era privada. Somente quem poderia ter posses, né? Somente aqueles que eram os proprietários de terra e poderiam pagar, né? Poderiam ter uma educação. Diferentemente da educação espartana, essa educação ela era, vamos colocar assim, não havia um espaço público, uma escola. Havia pessoas que eles acabavam assumindo um aprendiz. E esse aprendiz, né, ia aprender música, ia aprender retórica, ia aprender filosofia. Então, a educação ela era uma educação continuada, né, e você pagava para esse
você pagava para esse mestre ensinar o seu filho. Então, a sociedade era dividida entre os eupátridas, os grandes proprietários, né, os georgóis, os pequenos agricultores, os demiurgos, comerciantes e artesãos e os escravos, tá? Isso a gente está pensando na questão da produção agrária, tá certo? Gente, então vamos falar da economia? A base econômica ateniense era o comércio, e a produção agrícola ficava a cargo dos escravos. A manutenção da escravidão na cidade foi fundamental tanto para o desenvolvimento da cidade quanto a economia. Por quê? Por conta dessa palavrinha aqui, né? Apesar do acento estar errado aí, né? Ficou uma palavra meio francesa, ócio, né? Mas é a questão do ócio. O que era o ócio? Era ficar sem fazer nada. Era ficar tranquilo. Mas como que eu vou ficar tranquilo? Eu preciso trabalhar. Você não trabalhava. Você tinha um escravo que trabalhava, tá? Então, pelo fato de você ter um escravo trabalhando por você, você poderia participar das decisões políticas, você poderia ter atuações comerciais, e foi essa a grande diferença de Atenas em relação às outras cidades-estado, tá certo? Política. Havia uma monarquia aristocrática, isso antes da democracia. Então, primeiramente era um governo, né, na qual a gente já destacou o Basileu, que era aquele rei que detinha também os poderes de juízes, tá? Só que com o tempo, isso foi sendo limitado pelos eupátridas, até o surgimento da democracia, né? Posteriormente, a gente vai ter a oligarquia, ou seja, agora quem vai cuidar da administração é o arcontato, né? O que era isso? Era o conselho dos eupátridas, tá? Só que o que vai estar acontecendo posteriormente? Claro que as outras classes, né, os outros membros ali, não vão ficar contentes, e com o tempo a gente vai ter alguns conflitos sociais e a necessidade de reformas. Vamos ver os legisladores? Os legisladores, basicamente, que mais aparecem para nós, né, houveram outros, mas os mais importantes é Drácon e Solon, tá? Então o que vai acontecer? O Drácon, ele vai trazer para nós as leis draconianas, né? São as primeiras leis escritas para a cidade, vai tirar daquela tradição oral. Só que eram leis muito rígidas, né? E essas leis rígidas, quando a gente faz uma lei muito severa demais, ela não resolve o conflito, ela só piora. Outro cara importante é Solon, tá? Solon vai propor uma série de medidas para tentar resolver esses conflitos, das quais a gente vai destacar a abolição da escravidão por dívidas. Uma das coisas que acontecia em Atenas era que boa parte das pessoas, quando elas se endividavam demais, elas passavam a ser escravas. Mesmo que elas trabalhassem, pudessem pagar aquela dívida através do trabalho, isso, pelo fato delas se endividar, era como se fosse um castigo, ela passava a ser um escravo, tá? E vai dividir os cidadãos em 4 classes, na qual essas quatro classes, de certa forma, vai ter uma participação política. Tá? Então aqui nós temos Drácon e Solon, né? Drácon no primeiro plano, posteriormente no fundo nós temos Solon, tá? Continuando. Entretanto, as reformas de Solon não conseguiu apaziguar os ânimos. Essa crise facilitou a tomada do poder pela força. Que poder foi esse? O poder da tirania. Agora, quem está comandando a cidade de Atenas é um tirânico. Então todas aquelas organizações, né, o conselho eupátrida vai desaparecer, e somente Pisístrato, né, o grande organizador, o grande tirânico, é que vai tomar o poder. E como que ele vai conseguir o poder também, né? Ele vai convencer a aristocracia, né? Ele vai convencer a aristocracia que a organização política, ela era necessária para que houvesse uma unificação do poder. E ele vai dar uma série de possibilidades para fazendeiros, pequenos proprietários. Então, de certa forma, ele utilizou de um discurso na qual ele pregava uma coisa e fazia outra, né? É o que muita gente fala que é a demagogia, né? Então ele utilizava da demagogia para poder estar cuidando, para poder estar organizando essa sociedade, tá? E daí depois do Pisístrato, né, depois de toda a sociedade perceber que a coisa estava pegando fogo e que ele estava fazendo uma coisa e falando outra, a gente vai ter um novo legislador que vai propor a democracia. O nome desse cara é Clístenes, né? Tem gente que chama de Clístenes, mas eu prefiro chamar de Clístenes. Ele vai ser um tirano que vai fazer nascer a democracia e vai aperfeiçoar, vai pegar as leis de Solon e vai criar um status democrático. Tá? Então aqui nós temos a carinha dos cidadãos aqui, né? Pisístrato, pode aparecer Pisístrato
Pisístrato com PI, ou Pisístrato, né, sem o I, o tirânico, e Clístenes, o pai da democracia. Tá certo? Democracia. O que é, então? É o direito de cidadania ampliado. Então passa a ser considerados cidadãos os filhos de pai e mãe ateniense. Clístenes criou a lei do ostracismo, ou seja, aquele que de alguma maneira estava questionando ou estava causando algum problema para a cidade-estado poderia ser banido por 10 anos, né, que era uma pessoa considerada perigosa para o Estado. Tá? A democracia ateniense atingiu seu apogeu no século V com a administração de Péricles, que vai administrar durante 14 anos, promovendo Atenas, né, tanto politicamente quanto culturalmente. Então isso aí aqui é o Péricles, tá? Já no período clássico, responsável pelos áureos tempos da democracia, né, conhecido como século de ouro. O governo democrático de Atenas era constituído da seguinte forma: tínhamos a chamada bulé, assembleia encarregada da elaboração das leis. Tínhamos a eclésia voltada às leis e escolhia os estratecos, né, encarregados de fazer e executar as leis. E tínhamos a ileia, que eram os locais de tribunais de justiça. Tá? Aí vem uma pergunta: quem que era cidadão? Quem que fazia parte da cidadania? O cidadão era somente, né, filho de mãe e pai ateniense que tinha uma origem, né? Tinha uma origem com a cidade. Então quem que está fora? Está fora o estrangeiro, está fora a mulher, está fora o escravo. Ou seja, a cidadania ateniense ela era muito restrita. Tá? Vamos fazer um comparativo que muitas vezes aparece em vestibular. Um comparativo entre a democracia grega e a democracia atual. A democracia grega ela era direta, tá, e limitada aos ricos proprietários, né? O próprio cidadão defendia o seu interesse político. Tá? Nossa democracia é representativa, ou seja, a gente vai escolher alguém para, a partir dos 18 anos, a partir dos 16 anos, escolher alguém para escolher alguém para que essa pessoa esteja cuidando dos nossos interesses. Religião e mitologia, né? Só um comentáriozinho rapidinho. Eles eram politeístas, então a gente tem aí um destaque do Monte Olimpo, né? Sobre o Monte Olimpo Zeus e todos os outros deuses com muitas características, né? Cada um com sua função. E uma coisa muito interessante: os deuses eles possuíam características humanas, defeitos e formas humanas, tá certo? Vamos lá então. Então a gente vai continuar outras aulas, tá? Posteriormente, falando mais do período clássico e falando do período helenístico, tá certo?